Pode mandar. Olá! Mais uma vez aqui no nosso canal Poesia que Edifica. E hoje com um convidado também muito especial. Como todos os outros, né? Nossos convidados são todos muito especiais. E hoje, recebendo aqui com enorme alegria e satisfação e honra, né? É o escritor César Carneiro. Luiz César Rodrigues Carneiro, não é isso? Eu vou demorar um pouquinho, Luiz. Eu vou demorar um pouquinho para te dar a fala, viu? Os nossos convidados são as estrelas, né? Todo seu. O programa hoje, essa gravação é toda sua. É sobre sua vida toda, né? Literária. Mas eu vou demorar um pouquinho para te dar a fala, porque eu preciso apresentar você de uma maneira como eu nunca apresentei antes os convidados, certo? Mas antes disso, uma observação, né? Você está aí neste ambiente fitness, inspirador esse ambiente, que é a academia... É a roça. A sua roça, né? E como é que chama a roça? Aqui é Espaço Cult Fit. Espaço Cult Fit. Muito bem. Já começamos inspirando as pessoas, né? O nosso bate-papo hoje é muito inspirador e edificante, a começar pelo ambiente em que está o nosso convidado, né? Nesta época de isolamento, todo mundo certamente deve ter adquirido aí alguns quilinhos a mais, né? E aí o ambiente em que você está é inspirador. Mas sabe, César, eu vou te apresentar de uma maneira muito especial e quero que você comece recordando. Você foi um dos convidados dos meus alunos, lembra disso? Lá em 2014, acho que foi mais ou menos a época em que nos conhecemos. E você foi um dos convidados dos meus alunos, você esteve na minha escola por 2 vezes, com alunos de 5º ano, né? E nós recebemos você com todas as honras, com enorme carinho. Acho que isso deve ser um momento muito memorável para você, porque nós estudamos todas as suas obras, assim, conhecemos, né, as suas obras e nos dedicamos especialmente a uma delas que eu vou daqui a pouco mostrar para o pessoal. E sempre que nós recebíamos convidados na nossa sala de aula, nós presenteávamos, né? Nós presenteamos cada um dos convidados com um poema. Lembra disso? Então, sim, esses versos, né, construídos com os alunos mesmo, viu, gente? Isso é verdade, viu? Construir o poema, aliás, os 2 poemas com os alunos em homenagem a você. E na primeira vez que você esteve comigo e com os meus alunos, em 2014, foi nas turmas do 5º ano B, né, lá da escola em que eu trabalho, eu construí com os alunos o poema seguinte: César Carneiro, sua história em versos. Luiz César Carneiro é um grande brasileiro, nascido em 69, sua história nos comove. Sua terra é Aurora, mas de lá veio embora com 13 anos de idade para viver nesta cidade. À época, Fortaleza, né? Enquanto vivia lá, trabalhava naquele lugar, plantando com seus irmãos, calejando suas mãos, seu Francisco e Dona Maria, com os 10 filhos por companhia, vieram para esta cidade em busca de prosperidade. César também escreve histórias que ficam em nossas memórias como grandes ensinamentos que nos ajudam em muitos momentos. Adolescência, a grande transição, é o livro para a nossa geração. Se tornar
consciente, responsável e prudente. Nos romances deste escritor, tem muita emoção e amor. Ele é muito inteligente, faz a gente pensar e ficar contente. Às vezes entristecido, mas também agradecido. César tem muitas ideias, agrada a todas as plateias, do sertão cearense para a capital fortalezense. É um cidadão casado, pelos filhos muito amado, teve muitas profissões e entre tantas opções destaca-se como escritor. César é um homem de muito valor. O outro poema, que na verdade é uma paródia, eu vou deixar para o encerramento do nosso bate-papo, tá bom? Lembra? Lembra da paródia? Então vamos encerrar com esta outra homenagem para você. Você percebeu aí a riqueza, né, e a capacidade das crianças para apresentar você, para te presentear com esses versos, né, realmente, honestamente, viu, pessoal, construído com as crianças, lá na lousa, montando verso por verso, rima a rima, nós construímos a sua biografia. Eu acredito que você deve guardar isso como um tesouro. Mas me fale de tudo aí que está aí na sua biografia, o que nós podemos acrescentar? Verdade, antes de passar para você, eu já vou acrescentar aqui, você vai me ajudando, você vai complementando, tá? Eu estou aqui com todos os seus livros, né? Que falta esse único detalhe na sua biografia, né? Falar dos seus livros, um a um. Eu separei todos aqui, fiz assim bloquinhos de livros, né? Por afinidades, né? Das características. Separei aqui, peraí, deixa eu ver aqui logo esses aqui, que são os primeiros, né? Esses dois aqui são os primeiros livros seus, que, aliás, foi esses aqui os primeiros livros seus que eu li, né? Quando nós nos conhecemos, você tinha publicado somente esses dois livros até então, né? Naquela época, lembra disso? Não, já tinha mais. Já tinha? Tinha, porque foi em 2014, né? Ah. 2014 já tinha Adolescência, que era de 2011. Ah, sim. E o Resgate de Camilo, que era de 2012. Ah, é verdade. Desculpa. E, na verdade, eu já havia lido, né? Foram os primeiros que eu li. O Resgate de Camilo e Adolescência. Eu vou já mostrar para vocês. Mas, olha, esses dois livros aqui, eles são marcantes para mim. Sabe por quê, César? Porque é algo que eu estava ansiosa para falar. Às vezes, você já deve supor o que eu vou dizer, né? Às vezes, nós temos grandes artistas pertinho da gente, grandes escritores, grandes poetas pertinho da gente, assim, que a gente pode tocar. E aí a gente começa a valorizar e a homenagear aqueles grandes escritores, os clássicos, né, que fazem parte da nossa história, né? E aí vai uma crítica também aqui, viu, pessoal? Às vezes também nas escolas, né? Apesar de que muitas escolas hoje já homenageiam muito os nossos conterrâneos, né? Mas, geralmente, as nossas referências são esses grandes escritores. E aí, quando eu conheci as suas obras, eu fiquei arrepiada, especialmente um dos contos que tem aqui, que dá aflição, né? Tem um conto aqui que fala de uma criança, Nossa Senhora, que mergulha no rio, que apanha, meu Deus, isso foi angustiante para mim, um desses contos. E foi exatamente nesse momento que eu estava lendo, que eu pensei, meu Deus, temos aqui, eu conheço um romancista, né? Que era o meu grande sonho desde a adolescência. Eu conheço um romancista. Eu estou lendo o livro, está aqui autografado para mim, e ele está pertinho de mim. Então, histórias dessa e de outras vidas. São quantos contos aqui? 5. 5 contos. Assim, muito, cada um com uma carga, né? Dramática muito forte, né? Dramática muito forte. Aí me fala, compara aqui um com o outro, né? Que você disse que recebeu umas críticas aqui justamente por essa carga de emoção, né?
e que a gente fica assim com o coração na boca. Aí depois você escreveu Além da Vida e da Morte, que é uma homenagem ao seu pai. Me conta aí um pouquinho da história desses dois. Então, primeiro, a minha satisfação de ser apresentado aqui no seu canal, como escritor e também como amigo que somos, já de longa data, já que nós temos aí 6 anos de convivência nas áreas da escrita, das palestras espíritas e de outros projetos que participamos, inclusive no que deu origem a esse bate-papo, este bate-papo de hoje, que é a obra dos dramaturgos, né? Então, nós construímos já uma história dentro da literatura, dentro da arte, e eu fiquei comovido quando você me fez lembrar, né, a apresentação que você me fez aos seus alunos lá em 2014, e os alunos dedicaram vários trabalhos de escrita, de pintura, colocaram, arrumaram as paredes com muita produção deles próprios, e colocaram a foto minha junto com os clássicos da literatura, Monteiro Lobato, aquele povo todo, e eu fiquei assim, cabulado com tudo aquilo, que foi a primeira homenagem que eu recebi diretamente das crianças, porque o meu trabalho tinha sido para adolescentes, né? Essa é a proposta do livro Adolescência, a Grande Transição para Adolescentes. Eram pré-adolescentes. Para a idade mental das crianças de hoje, ele já tem que pegar uma idade bem mais baixa, a partir de 10, 11 anos. Mas lá no livro eu estava recomendando para 13 ou 14 anos, né? E aí a minha divulgação e o meu trabalho tinha sido feito com adolescentes a partir de 15, 16 anos, nas escolas principalmente de ensino médio, né? E poucos trabalhos no ensino fundamental. Então, aquele foi o primeiro momento em que eu tive contato com as crianças que estão começando a se dedicar à leitura, a gostar das obras romanceadas, dos contos. E aquilo foi muito especial. Enquanto você lembrava aí da minha trajetória e também de um conto que foi marcante neste livro aí, que é a minha primeira obra, né, o meu primeiro lançamento, que é o Histórias dessas e de Outras Vidas, né? Então, esse livro é muito marcante primeiro porque nos bastidores dele tem algo diferenciado, que foi eu escrever um livro enquanto meu pai tinha falecido. Eu só tinha 2 contos prontos, aí meu pai faleceu e eu escrevi os outros 3 já assim na mesma semana mesmo, ainda curtindo o luto. Eu fui produzir os outros, e aí quando eu recebi aquela crítica que você mencionou, ao ser publicada a obra, de eu ter sido muito duro, ter sido muito ter apertado demais o coração do leitor. Alguns leitores se queixaram de não ter conseguido ler o livro todo, porque é muito sofrido. Muitos contaram assim, até com ar de graça, que foram surpreendidos chorando, por exemplo, dentro do ônibus, lendo e chorando. E ter que dizer para as pessoas, não, tudo bem, eu estou bem, é só um drama que eu estou lendo aqui que é muito forte. E aí, essas críticas também, apesar de ter esse contexto de pedir para que eu aliviasse mais no drama e desse uma pitada de riso, de graça, de humor, que fosse na próxima obra, me engrandeceu muito, porque eu acabei adquirindo propriedades para lançar o primeiro romance, porque este primeiro tinha sido de contos. Eram 5 histórias dentro do livro, né? Esse aqui já é o romance, que é uma história só do início ao fim, que é o que caracteriza o romance, né? Então, a estrutura de contos e romances são parecidas, sendo que conto é curtinho e o romance ele é longo, né? Então aqui são 230 páginas aproximadamente, né? E aqui neste livro aqui já tem uma característica diferente daquele primeiro, que era só dor, era só choro, a garganta doendo, tem gente que... Frio na barriga. Leitores que relataram que sofreram demais lendo a obra. O meu irmão, por exemplo, que foi o que eu resolvi matar na obra, na ficção dele, é vivo. Mas na obra ele morre, né? Que é o Lázaro. A história do Rio, né? No Rio. Exatamente. Nossa, foi desesperador.
aquela amizade entre os dois irmãos existia, foi baseada em fatos reais, né? Aliás, em fatos. Fatos reais é pleonasmo, né? Baseado em fatos. Então, existiu aquilo. Aquela figura do seu Francisco é o meu pai, né? Muito zeloso pelos filhos, mas muito atarefado com a roça, com os afazeres dele, né? Minha mãe muito zelosa, mas também sob muita pressão de ter muitos filhos. Tinha que liberar a gente de vez em quando para ir ao riacho, tomar banho. E a gente é da cultura local, lá do sertão, onde a gente nasceu. As crianças aprenderam a nadar com 5, 6 anos sozinhas. Vão para aqueles rios ou riachos onde tem aqueles poços d'água enormes, que em alguns pontos danado é cobrir uma pessoa, né? Ou seja, se a pessoa não souber nadar, se afoga. Então a gente ia para esse poço onde dava nado e enquanto não soubesse nadar, ia entrando nele até ter água na cintura e tal. E é uma prática comum, todas as crianças do sertão aprenderam a nadar muito cedo. E baseado em histórias dramáticas que eu ouvi sobre pessoas da minha própria parentela que haviam se afogado em riachos e rios lá na região, muitos morreram, foi que eu me inspirei para fazer essa trama, mas eu peguei realmente muito pesado. Eu coloquei uma carga dramática muito grande num texto muito pequeno. Então, aquilo foi uma bomba. Deixa eu te falar o grau, né, do impacto, né? O tamanho do impacto para mim, que não sei nadar. Ler aquela narrativa, porque o que me impressionou, além da própria história, é a tua narrativa, muito precisa. Quer dizer, à medida que eu lia, eu estava vendo tudo. E para mim, né, eu que sou uma pessoa que não sei nadar e que tenho pânico de água, né, de rio, aquilo para mim me deu uma agonia, mas ao mesmo tempo uma alegria de estar lendo um livro de um escritor cearense e que àquela altura já era meu amigo. Eu estava assim muito encantada com tudo aquilo, né? Uma mistura de sensações. Coisa boa, né? A gente descobrir o gosto pela leitura daqueles que nos são próximos, né? Ler um livro seu, por exemplo, e até participar dos bastidores, né, da confecção da obra, do seu primeiro romance, que é a Fênix, né? Assim como a Fênix. Quer dizer, quando eu vi aquele trabalho, não só por ter participado, dando opiniões dele nos bastidores, mas quando li a obra pronta, vi o primeiro livro seu pronto para ler, e pensando, né? Poxa, é uma pessoa que eu conheço, coisa... Porque, assim, é muito difícil, acho que é muito restrito esse mercado da literatura. Então, de cada 10 pessoas que eu apresento meu trabalho, apenas uma, às vezes nem isso, viu um escritor pessoalmente, né? Acho que o percentual é menor, é bem menor do que 10%, talvez 1%. Pessoas que nunca viram um escritor na vida, leram livros, mas nunca viram os autores. E aí ficam surpresas de dizer, puxa, é como se fosse assim, uma coisa meio que alienígena, né? E é uma sensação boa para a gente que escreve, né? Deixa de ser algo interessante, uma experiência interessante. Mas olha só, deixa eu te interromper um pouquinho, mas foi essa sensação que você causou para os meus alunos? Você lembra da carinha deles, da carinha de encanto, né? Eu providenciei assim uma ocasião muito mágica, né? Fiz a mágica ali, né? Um suspense para você chegar e eles estavam muito encantados quando puderam ver um escritor cara a cara. Lembra das cartinhas que eles te mandaram, né? Ainda hoje, alguns deles que continuam na escola, eles não esquecem esse momento. E a educação, devo dizer aqui, abrir um parêntese aqui para dizer, aquilo que a gente aprende e que a gente não esquece é marcado pela emoção. Então, tenha certeza de que eles vão carregar você aqui e aqui no coração para o resto da vidinha deles, tá? Pode ter certeza disso. Se é que você não inspirou, né, alguns deles, né, a se tornarem escritor também. Eu até me lembrei de um aluno seu, ou ex-aluno seu, de lá da sua escola. E depois daquele episódio lá, ele leu alguns trabalhos meus, inclusive que saíram depois,
como, por Aham. exemplo, Os Parasitas, e eu o encontrei numa palestra, Mateus. Mateus. e ele fez uma leitura dos Parasitas que nem eu tinha pensado. Quer dizer, a imaginação dele é tamanha que ele leu uma obra que eu não escrevi. Eu não escrevi aquilo que ele viu. A interpretação dele criou uma nova história, uma nova perspectiva. Aquele moço tem talento. Tem Acredito que sim. ele se Tem. descobrir como autor, como um potencial autor, ele vai produzir maravilhas, porque Aliás, a mente dele é muito criativa. Né? é isso que você está falando agora, me lembra mesmo do Mateus, isso foi ano passado, não foi? Mateus estava Sim. terminando o 9º ano, né? Estava terminando o Fundamental 1, hoje ele está no 1º ano, e ele vai assistir essa nossa conversa aqui com muita satisfação. Eu emprestei aquele livro para o Mateus, e ele devorou aquele livro, acho que em menos de uma semana, e ele vinha conversar comigo sobre o livro. Ele passava impressões dele, do livro, né? Ele ficou muito impressionado, e é porque é um livro político, né? Aqui, Os Parasitas. Sim. Olha só, ele leu este livro. Mateus deve ter 14, 15 anos, né? Ele leu esse livro aqui, e ele disse que isso realmente interferiu no pensamento dele, e na avaliação dele, ampliou a visão dele para a política, né? Foi marcante para ele. E ele pôde te conhecer depois, né? Maravilha, um rapaz fantástico, viu? Uhum. Uma mente, uma idade mental muito avançada, né? Você Sim, vê sim. a avaliação que ele faz da obra, a síntese que ele faz do trabalho, precisa, pontuando aquilo que realmente é importante, dando a visão dele de como ele enxergou. Ele nem disse que foi a visão dele, mas eu percebi que era porque não estava no livro que ele E ele disse. escreveu uma resenhazinha, né? Porque ele escrevia ano passado para o jornalzinho da escola. Ele fazia artigos e escreve muito bem, viu? Excelente, excelente. Ali é um talento em potencial. Ali, se você pegar Isso. uma pessoa daquela e começar a inspirar, a dar dicas de como escrever, ler os textos e fazer uma crítica, uma sugestão de como ele possa melhorar a redação dele, ele será um escritor fantástico, porque a mente dele fervilha ideias, né? Que é uma característica essencial de todo aquele que se propõe a escrever. Então, Isso. quando a gente tenta ensinar as pessoas a escreverem, escrever, que eu digo, aquilo que a gente domina, que é, no meu caso, contos e romances. Romance. A principal dificuldade que eu vejo é a falta de criatividade. É a pessoa não ter a capacidade de enxergar no ambiente a inspiração para uma história fictícia. Né? Uma história fictícia que tem elementos reais, que é o que faz uma obra dar aquele impacto no leitor, como você citou o meu primeiro trabalho aí, em que você sentiu aquela angústia do afogamento. Por que eu descrevi tão bem o afogamento? Porque eu me afoguei várias vezes na vida. Inclusive, a última, eu já era adulto, casado, pai de 2 filhos. E me afoguei, quase que morro. Essa experiência, ao narrar, é uma experiência daquilo que eu senti debaixo d'água, na escuridão, tentando sair, não sabia para que lado estava nadando, naquela angústia de pensar que estava nadando para o lado errado e o fôlego não dá para eu chegar a emergir, aquela coisa angustiante. Quando eu coloco isso dentro da escrita, o leitor passa mal. Sim, sim. Sente aquela coisa, incorpora o pensamento do autor e se sente dentro da trama, dentro da cena narrada, né? Então, a característica do contista e romancista é nada além de enxergar a realidade com esse potencial. O que é que eu posso bolar aqui? Eu, por exemplo, ontem eu estava no centro com a Luana e a Ana, enquanto as esperava no estacionamento, me bateu uma ideia para um romance policial. A trama veio quase assim toda, assim, a síntese. O início, meio e fim, os personagens principais, a relação que eles vão desenvolver, e tudo isso por quê? Porque eu vi uma cena corriqueira no centro da cidade. Né? De outra vez eu estava lá naquela praça, que chama Praça dos Leões, né? E também nessa história de ficar esperando a minha filha fazer conta, fui andar pela cidade. E lá me inspirei, escrevi um conto muito bom, com 20 e tantas páginas, 25 páginas, que é sobre um rapaz
que é bem-sucedido, formado, era professor e cai no mundo das drogas e vai ser mendigo naquela praça, né? Poxa. Quer dizer, vendo aquele ambiente, não tem nada aquilo não aconteceu ali, mas a percepção de quem escreve é aproveitar os ambientes, as pessoas, Sim. as palavras que eu troquei com o vigia do Museu do Ceará, ele aparece na obra, né, como um intermediário entre os anseios, as necessidades desse cidadão e a realidade que ele encarava. Quer dizer, se tornou um personagem fantástico. Um dia, quando essa obra for publicada, vou dar um exemplo lá para aquele vigia, para ele dizer, olha aí, você me inspirou. Olha, e aí, eles aparecem, as pessoas que são importantes na nossa vida, aparecem dentro da nossa obra. sim. A gente dá um outro nome, uma roupagem, modifica o que aconteceu, né? Muda o local de onde aconteceu, para não ficar muito evidente. Mas as histórias que a gente cria é baseado na realidade. Isso, essas pessoas aparecem, a gente também aparece, né? E as pessoas que nos conhecem nos reconhecem, né? Nos personagens. Você escreveu esse livro, né? Essa coletânea de contos, no momento, como você citou aí, né? Da doença do seu pai, e está impressa, né? Essa tua emoção da ocasião está impressa aqui, e a gente recebe essa energia, né? Tá impressa que a gente recebe. Do mesmo modo, o romance inspirado na história de seu pai, seu Chico Deca. Eu não sei por que digo Chico Deca, mas é Chico Deca. E aí tá toda aqui essa história, e apesar de você ter feito essa história num período de luto, mas você lembrou aqui da recomendação dos leitores, né, do puxão de orelha aqui, né, e deu, apesar da situação difícil, né, do momento difícil para você, colocou também momentos engraçados, né, misturou aí cor, tristeza e fez aí essa alternância, né, de emoções para o leitor. Essa obra aí já tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de você estar terminando um capítulo em que as últimas páginas fez você chorar, e você ainda está chorando aqui, aí na primeira página do capítulo seguinte, o personagem já está fazendo palhaçada e você começa a rir com as lágrimas ainda nos olhos. É verdade. Às vezes você está saindo de uma página alegre, daqui a pouco você começa a chorar. Muito interessante esse bate e volta. É quase que uma bipolar, um livro bipolar, né? Sim, bipolar, mas a gente agia assim. Você ajustar o seu humor de acordo com a página que você está lendo. É muito interessante. Aí a crítica foi muito boa já. Sim. Depois eu quero... Saiu, assim, muito interessante, muito legal as críticas sobre ele. Né? Porque ele tem esse tempero da tristeza com alegria e fazendo dos momentos de tristeza do personagem, e no momento que ele é narrado, em outro ambiente, por outra visão, o mesmo episódio já não tem o mesmo sentido. Então a obra tem essa dupla, digamos assim, identidade, né? E na primeira narrativa em que você está lendo aqui no início da obra, pela perspectiva do plano físico do personagem, ele encara mil e uma coisa. E pela perspectiva do personagem espírito, aquilo já passa a ter outro valor, aparece nuances, personagens, luzes, que você não tinha como ver, como ele não via, pela perspectiva física. Então, um livro assim, que me cobrou muito de criatividade para criar esses ambientes com essa gama de elementos, né, instigantes. Ele é muito instigante, né, faz você querer virar a página. Teve uma leitora minha de Minas Gerais, ela começou a ler o livro segundo ela, por volta de meio-dia, e terminou 2 horas da manhã, do mesmo, sim. Terminou o dia e entrou nas 2 primeiras horas do dia seguinte e terminou. Eu digo, mas por que tu terminou? Estava tão bom que eu, mesmo cansado, com os olhos ardendo, eu queria ver o final. Eu queria guardar o livro para ver depois, mas a ansiedade de ver o final me fez ler todo de uma vez mesmo. Muito Quer dizer, bem. achei muito interessante esse depoimento. São coisas que acontecem. Nossa! Com as pessoas, né? Como o leitor. Isso, né? É muito gratificante. São 2 obras independentes, né? E você falou aí um detalhe importante. Aqui temos dois gêneros, né? Temos contos e romance. Já aqui nós temos romances, né? São romances espíritas, né?
da mesma editora, da M, Editora M, que é uma editora espírita. Também inspirado em pessoas, né, que fizeram parte da sua vida. Eu sei da história deste livro aqui que você me contou, inspirado numa criança, né? Conta um pouquinho dessa história aqui, O Resgate de Camilo. Inspirado numa história aí. Sim, é fantástico esse livro. E ele surgiu num contato que eu tive em 2010 com uma cliente minha. Eu, nesse tempo, era locador de vídeo. Eu tinha uma locadora de vídeo e uma das minhas clientes tinha um casal não, uma dupla de gêmeos, né? 2 filhos do mesmo sexo, gêmeos. Só que um era saudável e o outro tinha um problema de hidrocefalia, né? A cabeça dele, o crânio cresceu assim demasiadamente. E a perspectiva é que ele morresse com 2 anos de vida. E aí ela me conta como essa criança viveu 10 anos ao invés de 2. Eu achei fantástico. Só que ela foi me contando isso quando ela já tinha perdido a criança. Enquanto minha cliente, ela não falava da vida pessoal, né? E certo dia ela entrou lá na minha locadora e eu senti no semblante dela uma situação diferenciada, né? Aí eu disse, eu posso lhe dar um abraço? Coisa que eu não sou nem de abraçando um pouco. Quem eu não conheço, eu tenho essa certa aversão por abraço, né? Aí ela me abraçou e disse, eu estava precisando muito desse abraço, porque eu perdi meu filho. E disse há quantos dias, fazia poucos dias, né? E ao contrário do que as pessoas esperavam, que enlouquecesse, não está acontecendo isso. Eu sei que tem explicações psicológicas para isso, mas eu não estou enlouquecendo. Eu sei que eu perdi, que ele não vai mais voltar, mas não estou aqui, né, lamentando, amaldiçoando Deus, querendo que ele estivesse presente. Não é assim. Eu não sinto, eu estou feliz porque ele partiu. E as pessoas não entendem isso. Eu disse, isso dá uma história. Se você me permitir, eu escrevo. Fica à vontade. Eu comecei a sugar dela informações sobre a vida dessa criança e tudo mais, que foi uma coisa fantástica. Eu lamentei não ter conhecido a criança vida. A história teria saído ainda melhor, né, se eu tivesse conhecido. Mas foi um livro fantástico, eu escrevi muito rápido. É outro livro que faz a gente chorar. Muito. É um mergulho, né? Ele faz assim, ele vive várias temporalidades, é o presente, é o passado da Segunda Guerra Mundial, é o passado da Primeira Guerra Mundial, é o passado da Guerra do Paraguai. Quer dizer, são 4 temporalidades em que esses personagens, alguns personagens que acompanham o personagem principal, vão viver. Uma trajetória fantástica em que os papéis se invertem e tal. É uma coisa louca. E aí eu uso muito meus conhecimentos de história para aquele trecho da Segunda Guerra Mundial, que enquanto historiador, é a minha praia. Eu adoro falar de guerras, estudar sobre guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Eu devo ter servido na Segunda Guerra Mundial, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu estive lá naquele conflito enquanto espírito, né? Tanto que essa fascinação não pode ser do nada, né? E aí, esse livro é muito rico de conteúdo. Você lê Detalhes. Muito detalhado. Muitos detalhes. Isso. E aí o fato de eu ter servido no Exército por 2 anos também conta muito. No texto que eu faço a narrativa da Segunda Guerra Mundial, em que eu acompanho um pelotão brasileiro lá na Itália, que é onde o personagem, na vida imediatamente anterior, tinha vivido e tinha provocado um incidente no qual fez ele nascer com o problema da hidrocefalia atual, né? Que é a primeira explicação que você vai entender na hora do porquê que ele morreu com 10 anos, porquê que ele tinha aquele problema todo. Vida. É um incidente da guerra, né? E aí eu narro isso com a linguagem militar, com a tensão dos homens em combate, a linguagem dos combatentes e tal, né? A ansiedade de dar o primeiro tiro, de matar a primeira pessoa, tá tudo lá, né? Quando as pessoas leem isso, fica assim, nossa, como é que você fez isso? Eu fui militar, nunca matei ninguém, nunca tive uma guerra, mas o treinamento bastou para entender como é que se processa, né? Eu fiquei aqui. Conta para a gente como a mãe da criança recebeu esse livro, que avaliação ela fez, os pais da criança. Sim. E o mais interessante é que eles encontraram o filho deles nesta obra. Aí é complicado explicar isso, porque assim, a mãe acompanhou o processo de escrita. Eu escrevi um livro, passei para ela leu, aí disse, olha, eu gostaria que você modificasse isso. Você não citasse esse local em que a gente conviveu com ele, né? Quer dizer, tinha algumas cenas, alguns ambientes da trama que ela pediu que ou modificasse ou retirasse.
para que as pessoas que lessem o livro não associassem Sim. a família dela e tal. Não, com o maior prazer. Fiz, retirei tudo, mandei para ela ler, agora tá show, pode. Que Aí eu maravilha. publiquei. O pai da criança não se envolveu no trabalho em momento algum. Eu não sei se ele desacreditava, porque a narrativa dele na trama, segundo ela me contou, também era de uma perspectiva diferente, que Sim. discordava muito dela. Então, se ele leu, eu não sei, até hoje ele nunca fez crítica. Mas a Mas, família dele fez, foi para o lançamento, do pai da criança. Foram para o lançamento, compraram a obra, leram, né? E ela guarda com muito carinho esse livro até hoje, até me perguntando se é plausível que isso tenha acontecido desse jeito. Não posso lhe garantir. Se fosse uma psicografia, aí o grau de realidade daquilo que foi narrado poderia ser muito próximo. Né? Mas eu não declaro um livro como uma psicografia. Eu bolei essa trama imaginando que poderia ter sido assim. Mas pode ter sido totalmente diferente. O fato é que o seu filho é um grande espírito. E isso é fato porque, pelo que você narrou, a gente percebe o grau de grandeza que esse espírito tem. E ela ficou muito feliz com esse livro. Ele fez uma amizade que dura até hoje. Né? Quer dizer, muito, muito legal esse trabalho e me fez aprender muito. Foi meu primeiro livro que eu fiz conversando com uma dos personagens da obra. Quase que assim, que por encomenda, né? Sim. E é um livro de muito sucesso, viu? Tanto esse aqui e esse aqui também é um romance seu de muito sucesso. Eu acompanhei quando eu conheci você, você já havia publicado esses 3, né, junto com o Adolescência. Mas esse aqui eu acompanhei de pertinho o nascimento desse livro, né? Ele saiu depois do 63, a primeira versão, lembra? Eu tinha recém-lançado este, da estação. Isso, né? Eu lembro da capa, né? Quando mandaram a capa para você, que a gente viu a capa. Que você tinha outro pensamento para a capa, mas quando mandaram esta, você achou tá? Maravilhosa. linda. Isso. E é também a capa aí deveria ser o moço sentado na estação, um cãozinho. Isso. Que é o mais reflete a identidade do personagem. Mas quando mandou essa daí, eu gostei demais. Deixa isso daí mesmo. Tá muito melhor. E aí, pessoal, eu devo dizer aqui com muito orgulho, sabe? Porque eu sou amiga do escritor, do nosso convidado. A partir deste livro, aliás, dos 63 dias, né? A partir daqui, eu já comecei a ler os livros antes de publicar, né? Tive essa honra, né, de ler os seus livros antes da publicação. A gente compartilhar os textos, né? Isso. Para ouvir, para colher opiniões e tudo mais. Que é importante. E é uma coisa que não é todo escritor que tem, que é essa parceria com outro escritor cujos pensamentos têm uma certa harmonia, né? Se identifiquem a ponto de você dar uma sugestão ou uma opinião útil para quem está escrevendo. Quer dizer, essa sua característica de romancista, de contista, de poetisa, que não é a minha praia, mas... Vamos já descobrir se isso é ou não sua praia, viu? Vamos já. Há quem diga que a Estação é um livro muito poético. Sim. Inclusive, quando poetas e poetisas leram a obra, já parece que personagem poético, o Cássio, né? Isso. Porque aquele cara que tem hora que você fica pé da vida com ele, porque ele é turrão, ele é cabeça dura, mas ele é de uma doçura imensa, de uma espontaneidade para ajudar as pessoas, fantástica. E aí, essa dualidade do personagem é muito poético. Né? E esse Cássio me lembra alguém, sabe? Tem esses detalhes também, né? Alguns pessoas me viram como Cássio, eu digo, não, vamos chegar tanto. Tem um garotinho aqui também que lembra. Eu acho que você passeia por esse romance aqui e tadinhas da sua personalidade em vários personagens aqui, né? Tem várias histórias aí que foram inspiradas, né? 4 ambientes da trama que foram vividos por mim. A começar pelo aquele momento ali em que o Cássio vai ensinar um aprendiz no trabalho rústico que ele tinha feito quando era adolescente e tal, e deu as dicas com um aprendiz e tal. E as pessoas diziam, rapaz, eu li esse trabalho e fiquei pensando, como é que o autor se coloca uma hora como mestre, outra hora como aprendiz, uma hora como mestre,
com tanta propriedade do tema que está sendo. Eu digo, é porque eu fui as duas coisas. Na verdade, você aparece no garoto, você aparece no dono da Exatamente. oficina, você aparece no protagonista. Aparece como um instrutor, Quer dizer, Muito bem. e aí, mais uma vez, voltando àquilo que a gente falava no início, é o que dá esse grau de verdade na obra. É que faz com que o leitor se identifique tanto com determinados personagens, a ponto de se sentir como uma pessoa viva, real. Porque a ficção não tem que ser mentirosa, ela tem que ser convincente. E a descrição precisa. Da maneira que se desloca da realidade, né? Isso. E a descrição precisa, porque lá no teu livro de contos, a história do garoto que se afogou, né, que estava se afogando, você descreveu aquilo com propriedade. Sim. A ponto de atingir o leitor. Do resgate de Camilo, os acontecimentos da guerra, com muita riqueza de detalhes, dá a impressão de que o autor tem algo a ver com aquilo, né? Já viveu de alguma maneira aquela situação. No caso aqui da estação, o que é muito marcante aqui é a experiência do garoto da oficina, né? Esse trechinho aí, até para o leitor que não conhece você, que está lá em outro estado, ele vai associar a você. Só pode ser o autor, esse menino. Porque para detalhar, né, para falar com tanta riqueza, assim, deve ter algo a ver com aí, outro episódio marcante desse trabalho aí que eu gostei demais foi o do velho João. O velho João, que ele está cego e tal, e aí tem que resgatá-lo. E aí tem aquela pitada de cumplicidade que o leitor não está sabendo, mas que vai eclodir naquele momento um ponto-chave da coisa. Já havia sido tentado vários resgates e com o Cássio deu certo. Ou vai dar certo. Mas por quê? Porque ele fala ao coração do outro personagem. E esse cidadão existiu, ele foi meu mestre, lá nos tempos de oficina. Eu não sei se ele é vivo. E aqui você aborda muitos temas. Eu lembro que cada livro seu, eu pude fazer uns comentáriozinhos, umas resenhazinhas, né? Modestas. Você fala, tem muitas questões suas aqui, importantes para pensar, para o leitor pensar. Né? É um livro espírita, sim, né? Mas que abre assim, 1000 possibilidades para o leitor pensar e considerar se isso faz sentido mesmo. Nunca tinha pensado dessa forma, né? Então, porque ele é um livro espírita. Ele é um livro espírita sobre um personagem que não é espírita. Isso o personagem mesmo. não é espírita. Ele não se convence em momento algum. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em espiritualidade, ele é turrão, né? Mas ele está dentro de um ambiente espírita no qual ele não reconhece. Ele não é espírita, ele não é. Se brincar, nem cristão é, porque ele é aquele camarada bom por natureza, mas não por influência religiosa, né? É uma característica interessante desse personagem. Isso. Então, aqui, esses 3 aqui, cada um aqui, né? 2 romances, sim, mas aqui já um outro gênero, né? Aqui uma ficção científica. Ficção científica, aqui a primeira, né? O primeiro livro, 63 dias. E aqui você colocou numa trilogia. Né? Isso. Numa trilogia. Aqui também são 2 produções independentes também. Esse aqui também muito impactante, viu? Muito impactante. Esse aqui dá um nó na cabeça, né, do leitor, porque o César, gente, tem essa característica. Definindo você como romancista, eu já falei da sua capacidade de narrar, de trazer, capturar o leitor para dentro da trama, a gente sentir as mesmas emoções dos personagens, mas uma outra característica sua, e acho que você se diverte muito com isso, né? É de dar rasteira na gente. Adoro. Eu adoro. Adora, né? Me inspirei em Orwell. George Orwell. Sua referência, né? E aí, nesses 2 livros aqui, e nesse aqui também, já posso dizer que nesse aqui também, né? Aqui 2 ficções, né? Ficção científica e aqui um romance político. Nesses 3 livros aqui, você dá um nó na cabeça do leitor, né? Nesse aqui, esse aqui, tá? Faz a gente pensar sobre a nossa passagem aqui no planeta, viu, gente? O que nós estamos fazendo aqui no planeta e com o planeta? O que nós estamos fazendo aqui com o planeta? E esse livro aqui,
ele faz a gente pensar e se culpar e repensar a vida da gente. Ninguém passa pela leitura desses 2 livros como se tivesse lido um livro, um romance, uma ficção qualquer. Esses são 2 livros muito impactantes. E esse aqui, então, também, né, impactante demais. Tem uma cena aqui, nossa senhora, que dá uma... Perdão, assim, me dá uma agonia. Tem uma cena aqui que você fica sufocado. É o soco no estômago, né? Não é isso? Aliás, o anúncio do livro é assim, né? Um soco no estômago, esteja preparado para isso. Mas é um soco necessário, né? A gente precisa desses Choque de realidade, né? Choque de realidade. E esse livro faz isso, que foi exatamente o livro que o Matheus, né, aluno lá da escola que eu trabalho, leu, e ele certamente está vendo tudo agora com outros olhos. Não sei se passou a pensar como você, mas pelo menos você deu uma balançada, né? Abriu assim possibilidades para ele considerar muitas outras perspectivas. Mas deixa eu falar esse aqui, né, que foi o livro que eu apresentei aos meus alunos. Você disse que até então somente adolescentes já no ensino médio, né, a partir dos 17, 18 anos, né, leram o seu livro. É verdade que os meus alunos não leram o livro todo, tá? Lembra disso? Leram algumas partes adequadas, correspondente à idade, né, e ao meu plano pedagógico, né, fundamentado, muito bem fundamentado, né, nas Nada queimar as disciplinas. fases, porque tem coisas que da Isso, fase adolescente. tomei esse cuidado de pegar alguns capítulos apenas, né, que tinha a ver com o conteúdo da disciplina de ciências, porque nós estudamos na disciplina de ciências, né? Foi um suporte para o conteúdo que eles estavam vendo e eles gostaram muito, né, desse conteúdo aqui. Para alguns alunos, você presenteou, né, os pais vieram para receber, olharam o livro, né, para ver se realmente era adequado para a idade. E aí os pais vieram receber, Para alguns exemplares. de entregar aos pais, né? E se os pais achassem que era oportuno para os meninos. E foi uma experiência muito marcante para eles. E aí, antes de nós falarmos sobre o livro que nós temos em comum, né? Os dramaturgos, contos, crônicas e poemas, eu devo dizer que você falou quem é a sua referência de romancista? Minha referência é George Orwell, que é o autor de A Revolução dos Bichos e o 1984, né? Que inclusive já são filmes, né? São filmes antigos, já foram para o cinema. E você sabe quem é a minha referência de romancista? Eu te contei? Acho que não. César Carneiro. Opa! Que coisa boa. E aí, gente... Muito contente e muito orgulhoso, viu? De ter uma talentosa escritora como você, que tem se inspirado assim, no meu trabalho, na minha forma de escrever, na linguagem que eu prezo nos meus trabalhos, que é aquela linguagem acessível, né? No meu pensamento, o autor tem que ser profundo em ideias. Ele não tem que ser profundo em palavras, ele não tem que ser erudito demais, ele não tem que dificultar a vida do leitor. Dá trabalho a ele para estar consultando o dicionário para entender o que você quis dizer. Eu acho que tem que ter uma linguagem objetiva, clara, que as ideias sejam profundas, né? Mas sabe o que aconteceu, César? Na verdade, a minha identificação com você aconteceu assim, porque eu sempre conto aqui, já devo ter contado em outros momentos, né, que o grande sonho da minha vida sempre foi me tornar romancista, né? E aí, desde muito cedo, desde 10 anos, 11 anos aproximadamente isso, né? Numa cidade pequena, no interior, né? E imagine aí uma menina que desejar ser romancista. E já, há o quê? Quantos anos que nós nos conhecemos, você falou? 6, 7, por aí assim, né? E quando eu conheci você, eu já tinha material escrito, né? Muita coisa escrita, né? E quando eu conheci você e li os seus trabalhos,
foi uma identificação, primeiro, né? Pela tua linguagem objetiva, tua linguagem precisa. Isso me cativou demais. O fato de você estar perto, de você... Puxa vida, eu estou diante de um escritor de verdade, é um romancista de verdade. Se ele eu também posso ser, eu também posso publicar. Então, você foi inspiração para mim, você foi inspirador para mim. A sua chegada, né, o nosso encontro nesta existência, né, eu gosto de falar assim, foi uma inspiração para mim, sabe? E eu já tinha, naquela ocasião, escrito, né, o texto da Cidade dos Animais, já tinha esse conto preparado, e você, devo dizer aqui, registrar, né, que você é o padrinho da Zuila, né? Você é o padrinho da Zuila, manda um beijo pro padrinho. Você é o padrinho da Zuila porque você foi o primeiro escritor que leu o conto da Zuila, né? Eu tive a opinião, recebi a opinião de várias pessoas, de amigos e tudo mais, mas você foi o escritor que leu o meu texto e disse que eu tinha esse potencial para publicar. E o teu incentivo foi que me levou a buscar e atrás de publicar o conto da Zuila. Então, padrinho, muito obrigada, você trouxe a Zuila para o mundo. E a Zuila já esteve no teatro, você esteve lá comigo, né, na peça, no espetáculo de balé, e a Zuila já está preparando aí suas novas aventuras, e você já está convidado, né, para estar lá no lançamento, possivelmente em janeiro. Eu estou aqui com essa blusa, não sei se você vê, você está vendo aí uns bichinhos, baixar aqui um pouquinho, né? Sim. Os animais aqui, porque César também é um ativista da causa animal, né? Essa foi outra compatibilidade, outra afinidade nossa, né? Daí nasceu o conto da Zuila, né? A Cidade dos Animais. Você também está aqui como pessoa que leu o meu romance e que fez avaliou o meu romance e me disse, tá bom, pode publicar, pode mandar para alguma editora, certo? Está aqui meu agradecimento especial registrado aqui. Apesar de dizer que entende de poesia, que nós vamos já comprovar isso, está aqui também a sua apreciação, o prefácio também, né? A sua apreciação dos textos e a sua avaliação, e também publicado. Depois que conheci você, que foi a minha inspiração, já publiquei os 3 livros e tem outros aí já chegando. Então, você é uma pessoa inspiradora para mim. Que bom que eu posso registrar, podemos registrar isso aqui, né, no canal Poesia que Edifica, e que vai ficar aqui registrado para sempre. Fico muito lisonjeado. E foi por causa dessas afinidades, né, que nós nos aventuramos aí. Vamos contar essa história agora? Essa história? Vamos contar essa história fantástica que começou lá em 2017, né? Precisamente em julho de 2017, né? Você, né? Vamos registrar isso aqui também. Você teve a ideia de querer transmitir essa tua experiência para as pessoas, inspirar outras pessoas além de mim, né? A publicar livros, e você teve a ideia de criar o projeto Escreva Seu Livro. Esse era o projeto inicial. Escreva seu livro, você publicou a sua ideia, né, a sua vontade de transmitir os seus conhecimentos, e naquela ocasião você me convidou e eu me senti honrada com o seu convite de dar uma colaboração para o seu projeto Escreva Seu Livro. E lembro que lá em julho de 2017, aí mesmo, aí nesse espaço fitness, Na época não era fitness ainda. Não era fitness ainda, né? Isso. Aconteceu a primeira reunião, né? O primeiro encontro. Eu estive aí. O primeiro encontro. Eram quantas pessoas naquela ocasião? 12 pessoas. 12? 13. Pronto. Pessoas interessadas em publicar um livro, né? Pessoas com esse desejo de se tornarem escritores. E aí nós nos reunimos com essas pessoas.
Fizemos alguns encontros aí nesse espaço, né, para você passar a sua experiência, as suas dicas de romancista. E no final de alguns encontros presenciais, algumas pessoas não puderam, né, prosseguir porque tinham outros projetos, ainda não era o momento, né? Como para mim também não foi o momento durante muito tempo, né? O meu momento chegou um pouco tarde, né? Eu desejava isso com 10, 11 anos, em realizar com 45 anos, né? A minha primeira publicação. Então, perfeitamente compreensível que não era o momento de muitas pessoas. E restaram dessas 12, 13 pessoas, 3 pessoas, né? Que são os nossos colegas Oséias Targino, que naquela ocasião já estava com um livro pronto, né, para escrever, para publicar. Rodrigo Souza, nosso outro colega aqui, com muito desejo de publicar, né, contar suas histórias. Tiago Ramos, com todo entusiasmo e alegria que ele preserva até hoje, né, aquela coisa contagiante, boa de... Otimismo total. Nossa, uma alegria, uma vontade de aprender. E nós nos reunimos durante muitos encontros, né, para estudar o material de cada um, porque cada um tem uma característica, né? E cada um deles estará aqui comigo falando da sua coletânea, né? E aí depois os encontros presenciais se tornaram difíceis, né? De todo mundo se reunir. Tiago foi embora para a Suíça. E aí os Suécia. nossos... A Suécia, né? É mesmo? Ah, tá, pronto, isso mesmo. E aí os nossos encontros se tornaram mais difíceis, né? Porque você mora em Taitinga, eu moro em Maracanaú, e aí todo mundo, Rodrigo em Fortaleza, enfim, ficou meio complicado esses encontros presenciais. E aí criamos um grupo no WhatsApp. Mas conta pra gente como foi que aconteceu, né, o surgimento desse nome aqui, Os Dramaturgos. Isso não existe em lugar nenhum, esse nome é nosso. Essa ideia inicial do projeto meu era o seguinte, era reunir pessoas que tivessem interesse tivessem ideias de escrever um trabalho e tal, mas que não soubesse como colocar isso no papel, como publicar, como proceder, todos os trâmites da publicação e tudo mais. E aí nós reunimos essas 12 pessoas. E aí, na época, eu lhe convidei para você fazer parte do projeto, porque como teríamos candidatos a escritores em gêneros diversos, em gêneros que eu não ia dominar o suficiente, né, de forma suficiente. Especialmente a parte de poesia, essas coisas aí, você sabe. Vamos já poesia, chegar nessa parte. Tem uma surpresinha para você. Aí, nesse caso aí, eu digo, olha, nada como trazer uma colega que já, na época, você já não tinha publicado ainda o primeiro romance, nem esse de poesias, mas já tinha esses livros já em processo de conclusão, na fase final, e eu já tinha já quase que entrando no trabalho de adição, que era o romance, né, 2017, que ele sai em 2018, mas ele foi gerado, né? Sofreu a gestação todinha. Isso, em 2016 e 2017. Eu estava numa produção danada, havia descoberto que eu sou poetisa também. E aí, nada melhor do que pegar uma pessoa que estava dentro desse processo de construção de muitos trabalhos, de muitos projetos, e alguns já em vias de se tornar real, trazer essa empolgação para dentro do projeto. E aí você, graças a Deus, aceitou. Foi muito honroso para nós tê-la aqui. No primeiro momento era a única mulher no meio da tropa todinha, né? Trouxe um elemento novo e deu muito mais moral ao projeto, porque uma única mulher fala no meio dos homens, o cara fica todo intimidado de bater de frente e dizer, é isso aí que eu quero. Né? Metido a professora, né? E com o tempo, metida a professora. E com o tempo surgiu a necessidade da gente criar um nome, né? Um nome, um título para esse trabalho. E aí fomos discutir títulos. Eu não me lembro quais os que a gente tinha lançado na época para a eleição, mas eu sei que em um determinado momento surgiu essa história de dramaturgos. E salvo engano foi você que inventou isso.
Não, não, foi a ideia que estava na minha cabeça era trama, trama, né? Porque nós estávamos falando sobre tramas, né? E, aliás, isso é muito do teu vocabulário, trama. Então aquilo, coisa de poetisa, sabe? Fica na cabeça uma palavra, ressalta. Então, ressaltou aqui, trama. Aí, ficamos tentando juntar trama com outra palavra, trama. Aí, lembrei de dramaturgos, né? Até porque Tiago falava muito em... Nós tínhamos um amigo, né? Um dos componentes, trabalha com teatro, né? Sim. Trabalha com teatro, e ele não pôde seguir conosco. Então, aí a gente ficou tentando juntar uma coisa com a outra naquela ocasião, e aí lembramos de dramaturgia, enfim, eu sei que juntamos aí e deu dramaturgos. Você tem que procurar esse nome. Dramaturgos. Isso, ninguém acha esse nome em lugar nenhum, esse nome é nosso, nos define, e nos define maravilhosamente, perfeitamente. Nós somos construtores de tramas. Dramaturgo é aquele que constrói uma trama, né? Exatamente. E aí a trama pode ter gêneros diversos, porque o dramaturgo, ele produz dramas, mas o dramaturgo produz qualquer coisa. Então ele ficou muito mais abrangente. Foi, sim. Até poesia, né? Que achou muito bem, né? Até poesia também. E aí, uma experiência fantástica foi poder, já depois de 2017, eu já tinha, desde 2008, minha publicação, né? Já tinha aí uma boa estrada de produções, porque as produções que são conhecidas da gente são aquelas que são publicadas. As que estão lá nos rascunhos, né? Nos arquivos, aí vocês só vão conhecer quando for publicado, sabe-se lá quando. É que o leitor fica sabendo. Por exemplo, quando a gente lança uma obra dessa aqui em 2020, mas ela foi elaborada em 2018, praticamente. E de lá para cá é o processo de gestação da obra, que é a gravidez todinha, dolorosa, cheia de enjoos, né? Até o momento do parto, que é doloroso. E se é difícil produzir um livro quando você é o único autor, imagine quando são 6 cabeças pensantes, cada cabeça com gêneros específicos. Por exemplo, teve pessoas que só lançaram poesias, teve outros que lançaram contos, poesias e crônicas, que é o meu caso, me aventurando aí no meio dos poetas, dando uma de danado, né? Quer dizer, me permitir, nesse momento, desta obra aqui, fazer um negócio diferente. Eu achei legal. Os meus contos são bem curtinhos, 2, 3 páginas, coisas que eu não tinha feito ainda para publicação. Quer dizer, uma experiência nova que resultou num trabalho muito bom, um trabalho diferenciado, né? Nós pegamos uma turma de aprendizes que estão lançando agora com este trabalho, sua primeira publicação, e eles estão contentes demais com isso, de poder se dizer, eu sou escritor, está aqui a prova, está aqui um livro. Eu e os meus colegas produzimos. E produzimos todos ativamente, trabalhando, mandando textos, sofrendo as críticas, né? E até o final foi doloroso, né? Não é fácil trabalhar com 6 mentes diferentes, cada um 6 mentes gestando um livro, né? É difícil. Então foi um desafio, acima de tudo, um desafio muito grande lançar este trabalho. E eu fiquei muito contente de vê-lo pronto, com a qualidade muito boa, qualidade do material físico muito boa. A editora fez um trabalho muito bom, a editora Travassos, que nós adotamos aqui já para alguns trabalhos nossos. Sim. Né? Inclusive o meu saiu por ela também, né? A trilogia, os 63 dias. Saiu um trabalho muito bom, um material também muito bom. E eu pretendo ainda trabalhar com essa editora. Não existe editora perfeita, todas elas dão um certo grau de estresse, que é muito normal. Isso aí não tem como não ser. É um processo longo, de muita discussão, de muita bate e volta, o texto volta, você confere a revisão, mas não está bom, ficou erro na diagramação, ficou erro, uma palavra errada, não tem jeito. E no final, infelizmente, nunca sai 100%. Sempre vai ter alguma falhazinha que passou. E isso, 6 pessoas avaliando tudo isso, ou seja, avaliando a minha coletânea, a coletânea dos outros, cada um avaliando a sua e avaliando as dos outros colegas, né? Ou seja, foi uma experiência que teve começo e chegou até esse ponto, até a publicação do livro. E com cada um deles,
eu terei o prazer de conversar e ouvir de cada um como foi essa experiência. Você falou nos aprendizes, né? Nós dois aqui bancando os experientes, mas nós somos aprendizes. Você é aprendiz na poesia e eu, e eu aprendiz no conto curto, né? Porque eu escrevo demais. E aí e na crônica também, né? Porque tem algumas crônicas. E chegamos aqui a um ponto em que nós vamos conversar sobre a sua coletânea. A sua coletânea tem 14 textos, são 3 contos, né, inéditos, assim, que você criou, assim, acho que não tem muito a ver com você, muito de você nesses contos. Eu chamei de crônicas, mas são como contos em primeira pessoa, são 4, né, que você fala bastante da sua vida. Aliás, esse livro todo tem muito de cada um de nós, né, em cada coletânea. E olha só, pessoal, escutem bem. 7 poemas. 7 poemas. Você ouviu isso? Eu fiz isso? 7 poemas. Pois, olha só, vamos provar aqui. Vamos lá. Aqui sua coletânea. 7 poemas. E agora, poeta César Carneiro, quero pedir para você ler para nós 2 poemas e nós vamos conversar um bocadinho sobre eles. Eu quero porque eu acho que esses poemas, cumprindo aqui com a proposta do canal, será muito edificante para quem está nos assistindo. Me faça o favor, poeta César Carneiro. Acho que é a primeira vez que alguém se dirige a você assim, né? Como poeta. Leia para mim o poema Ansiedade, que eu acho que tem tudo a ver com este momento nosso agora, né? Leia para nós. Olha só, em primeira mão, o poeta César Carneiro lendo um poema aqui no canal Poesia que Edifica. Produzido por ele próprio. Isso mesmo. Esse não é o que eu mais gosto, não, mas você pediu, eu vou ler. Sim, depois você vai ler o outro. Não se preocupe. Chama-se ansiedade, né? Ansiedade. O ansioso é um ser inconstante, perturbado. A ansiedade o faz sofrer por antecipação. O ansioso pensa na resposta enquanto ouve a pergunta. A ansiedade o faz contra-argumentar antes do argumento. O ansioso antevê as coisas. A ansiedade o faz delirar diante da mera possibilidade. O ansioso vive a carícia antes do toque. A ansiedade o estimula em pensamento. O ansioso vê amor no mero olhar. A ansiedade o faz ver traição numa simples amizade. O ansioso não suporta esperar. A ansiedade o faz ejacular antes do sexo. O ansioso morre por antecipação. A ansiedade o faz viver à frente do tempo. O ansioso não vive, apenas existe. A ansiedade o torna doente e sem nexo. Eu fui louco como são os poetas. Poeta todo. Se você já dava um toque, já tinha-se a poesia permeando, percorrendo os seus romances neste livro, você estreia como poeta. Foi uma ousadia mesmo aqui. Como a gente diz aqui na epígrafe, né? Escrever é um ato, aliás, pensar é um ato de liberdade. E escrever é um ato de ousadia. Tá. Eu quero que a gente finalize o nosso bate-papo com essa epígrafe. Mas olha, poeta todo, tá? Para quem for analisar a construção do poema, verá que ele seguiu as regras, né? Diferentemente de mim, que escrevo assim na tora, né? Como você disse. A minha poesia é muito livre. A sua poesia está... muito rimazinha distante. Não, mas está perfeitamente construída, estrofe por estrofe. E falando de um tema atualíssimo, que eu acho que não há quem não viva
ansioso neste momento, em vários momentos, né? E aí as consequências da ansiedade. As consequências da ansiedade fazem muita gente parar aí, né? Na academia. Pode crer. Para poder Desestressar. para poder desestressar, gastar energia. Mas eu queria ler um aqui, Sim, Francisco. você vai. Você vai, poeta. Eu separei as duas. Olha, tá vendo aí o poeta? Vamos ver se você acerta. O meu gosto. Espera, mas vamos aqui. Nesse poema aqui, né? Você fez esse poema inspirado em você, né? Você falou que é uma pessoa ansiosa, não é isso? Você é assim? Eu sou ansioso. Não ansiedade de forma já como uma doença, como uma perturbação. Sim. Um transtorno, né? Meu sono, não é um transtorno. Mas eu tenho ansiedade. Se é para fazer algo, eu quero fazer logo. Né? Se foi marcado para as 4 horas, eu não vou chegar às 4h30. Podemos dizer que o ansioso não vive no presente, né? O ansioso sofre. Essa é a ideia. Ele sofre porque, para ele, não tem futuro. Tem que ser tudo presente. O ansioso quer agora, não é depois. Se algo ficar para amanhã, ele não dorme hoje à noite, com tanta ansiedade. Ele quer trazer o futuro para o presente urgente. Quer trazer o futuro para o presente, a qualquer custo. E isso é impossível. É impossível. E sofrerá todo aquele que tentar fazê-lo. É essa ideia que está aqui no poema. Né? O ansioso não vive o dia de hoje. Né? Fica esta mensagem. Essa parte aqui que eu coloquei aqui, de certa forma, muito despojada, tem muito a ver. A ansiedade faz ejacular antes do sexo. Existe uma ansiedade maior do que essa? Nem curte o momento. Que permeia muito a mente, principalmente masculina, porque isso gera um problema. Né? Então, isso é um fruto da ansiedade. A ansiedade é tamanha que não dá tempo de curtir a situação. Fugiu do controle. Né? Então, é a ansiedade que faz isso. Isso vale para todos os ambientes da nossa vida, né? Isso. E aí eu quero sim que você leia o poema Acidez. Essa palavrinha acidez. É isso que eu queria ler mesmo. Pois essa palavrinha acidez está assim, está em todos os seus romances, né? Está em todas as suas postagens facebookianas, em todos os locais, está na sua fala, está enfim. E é necessário ser ácido em alguns momentos, né? E através dessa acidez sua, você comunica muito. Totalmente ácido. Eu criei uma personagem na continuação do 63 Dias, que ela era para ser coadjuvante, né? Quando eu estava produzindo, ela era para ser coadjuvante. Aí ela roubou a cena de uma forma tão poderosa que eu digo, não, o papel principal vai ser dela, né? Que chama-se Henniker, o nome da personagem. E como diz o nosso... Ela dá na lavanda, dá na cara, não quer saber. Quer dizer, eu adorei, eu me senti representado naquela personagem. E os leitores adoraram também. É isso mesmo. E como diz o nosso colega Rodrigo Souza, a gente deve ler os seus textos tomando o quê mesmo? Um antiácido, né? Um antiácido. Se tomar café, piora, né? Não, aí a pessoa corre o risco de ter um piripaque. Pois leia, enquanto eu tomo aqui, não é antiácido, né? Mas é água. Por favor, leia. Acidez. Não sou de pensar pequeno, de lamentar a perda, de ignorar o risco. Não sou de esconder o que penso, de fugir da pergunta, de negar as respostas. Não sou de negar ajuda, de dissimular a tristeza, de encobrir o riso. Não sou de temer a morte, de correr do diabo e de virar as costas. Nossa! Olhe, esse é um dos poemas. É uma acidez terrível. Mas olhe, essa acidez deste poema é encorajador. É encorajadora. É encorajadora. É um poema para ler e reler, assim como os seus romances, né? Para a gente entender alguns dos seus romances, a gente precisa reler imediatamente, terminando e começando de novo. E o poema Acidez... Isso, é para entender onde foi que eu derrapei, né? E aqui no poema Acidez, é um poema também para a gente voltar para o primeiro verso e ler novamente.
É um poema edificante. É por isso que você está aqui no canal Poesia que Edifica, que você achou que não tinha nada a ver com você, né? Podemos dizer assim. Eu no canal Poesia que Edifica? Pois você está aqui como poeta, né? E com dois poemas muito edificantes e muito mais esse, o poema Acidez. O que mais aqui? Eu sei que isso aqui você está falando de você aqui, mas cita um verso aí bem forte, assim, o mais impactante que você acha. Do Acidez? Eu já tenho um aqui. Vamos ver se é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou dizer o meu enquanto você procura aí. Não sou de temer a morte. Eu gosto muito desse. Gosto. De correr do diabo, de virar as costas. Muito bem. Eu acho que quem não teme a morte, olha só que poético que eu vou dizer agora. Quem não teme a morte, vive melhor. Vive, né? Vive plenamente cada dia. Porque não perde tempo com temor. Aham. Pois meu que... Não evita, não fica tentando arranjar um atalho para fugir da morte. Ele sabe que ela vem. Ele sabe que ela vem. Uhum. Por falar em acidez, eu não era muito ácida nos meus textos, não, sabe? Mas eu acho que eu aprendi com você a ser ácida. No seu fragmentos aí você bota para torar, viu? Pior do que eu é muito. Mas até aqui também, né? Porque aqui tem um poema que eu fiz inspirado em você. Tá aqui, na minha coletânea. Mas eu vou falar sobre ele somente quando eu for conversar sobre a minha coletânea com a nossa colega aqui do canal, a Gláucia Lobo. E aí, quem sabe, de repente, eu leio o poema que eu fiz aqui, que foi uma resposta bem dada que eu dei para você. Lembra? Eu me lembro daquela sua acidez. Lembra, né? Resposta ao marmanjo. Como é que é? Resposta ao marmanjo da resposta manjada, que sempre dizia, eu não manjo de poesia. Olha você aqui no canal Poesia que Edifica, lendo poema para os seguidores do canal, né? Isso! E poemas edificantes. Você é terrível. Poemas edificantes. Olha, César, nós poderíamos conversar aqui por mais 1 hora, 2 horas, certamente não faltaria assunto para nós. Perfeito. Mas eu quero encerrar, como eu disse, lendo aquele poema, que na verdade é uma paródia, e em seguida quero que você passe uma mensagem, que esse nosso bate-papo todo é edificante, mas eu quero que você feche essa conversa nossa falando sobre a epígrafe, certo? Sim. Contém aí uma mensagem muito inspiradora para as pessoas que desejam escrever, publicar um livro. Mas, como eu disse, eu vou ler para você o poema, né, que eu fiz com os meus alunos, outros alunos, em outra ocasião que você esteve conosco, que foi em 2015, você retornou à escola para conhecer outros alunos. E, pesquisando a sua biografia, descobrimos que você é muito fã do artista Zé Ramalho, né? E aí nós fomos à caça de uma música e fizemos, olha só que ousadia, uma paródia de uma das músicas do Zé Ramalho, que, como eu gosto de dizer quem realmente é o autor de qualquer texto, devo dizer que essa música, Entre a Serpente e a Estrela, é uma canção, é uma versão do Zé Ramalho de uma música do compositor, de um cantor norte-americano. Você sabia disso? Não. Não! Pois saiba que esta música, Entre a Serpente e a Estrela, não é do nosso querido artista Zé Ramalho. Não. É do Terry Stafford. Acho que é assim que diz. Ele ele fez essa música, que na verdade o nome original é Amarillo by Morning, com Paul Fraser, em 1973. Eu acho que é muito justo, sempre que a gente, né, falar de qualquer texto, né, falar de quem é o autor, né? No caso aqui da canção, o compositor. Então, Zé Ramalho fez uma versão, né,
para nós aqui em português, com toda a competência e com a sua voz maravilhosa, seu talento, em 1992, dessa música que foi tema de uma novela Pedra sobre Pedra. E aí, eu e os meus alunos fizemos uma paródia dessa música para você, que eles cantaram para você. Descobri na ocasião 2 alunos cantores, tenho ainda os vídeos, os registros todos, lembra? E eles cantaram. Eu tive uma ajuda da nossa amiga, aqui parceira do Café com Arte, Aurides Lima, né, que revisou o poema, porque ela é maravilhosa na paródia. E aí nós fizemos o seguinte texto, o seguinte poema, a paródia. Há um brilho que marca o ser humano que és, e ninguém tem o mapa de onde vem tua fé. Ninguém sai com o coração sem vibrar ao tentar compreendê-lo. Um ser muito talentoso, tem muitos dons, tem uma estrela. Questionador do passado, da ignorância tem aversão e analisa os 2 lados de toda grande questão. Não existe assunto desconcertante que o desafie mentalmente. Ensina sem ser arrogante, desfaz as ilusões da gente. Toca a vida para frente, sem disfarçar o seu sofrer. Por este mundo doente, no peito, só bem querer. E sempre nos fará surpresa a cada obra que nos trouxer. Inquietude e revolta do homem bom que tu és. Show! Parabéns para você. Foi fantástico, viu? E ele cantando lá ficou melhor ainda, viu? Foi, 2 crianças cantando, foi muito lindo. Muito. E essa é uma homenagem que eu deixo registrada aqui para você. E quero te agradecer por ser a minha inspiração. Ixi, eu não vou falar muito porque eu sou chorona, né? Então, vou me limitar. Você conhece o meu potencial de emoção, né? Então, eu já paguei esse mico aqui várias vezes em conversas com os convidados. Mas você é a minha referência. Esse poema diz tudo sobre você. Agradeço a sua presença inspiradora, mais uma vez para mim e para todos que estão aqui nos escutando e nos vendo. E aí termina isso dizendo, eu me lembro que eu pergunto que nós sempre tivemos assim um pouco de incompatibilidade numa questão. Você sempre disse que escrever é fácil. E eu sempre te disse que não. Mas eu quero que você me diga se você ainda acha que escrever é fácil. E vamos encerrar esse nosso bate-papo com a epígrafe, né? Vamos lá? E faça algumas considerações quando nós dizemos aqui no início do livro. Pensar é um ato de liberdade. Escrever é um ato de ousadia. A palavra é sua. É um pensamento interessante e especialmente em razão deste trabalho que a gente produziu. No final, nós nos tornamos 6, porque nós convidamos a poetisa Tereza Carneiro, lá de Morrinhos. Que estará conosco no próximo sábado. E ela veio a brilhantar o nosso trabalho com uma produção especificamente de poesias, que todos os textos dela são poéticos, né? Isso veio a brilhantar o nosso trabalho, assim, dar aquela característica de poesia, e a quem eu sou muito grato por ter aceitado participar como convidada dos dramaturgos. Então, nós a consideramos uma dramaturga também. Especial, né? Também, que chegou já com um material robusto e pronto. Isso. E aí ela também ficou muito contente com este convite, com a produção do livro, está lá autografando a obra dela. Acho que ela já vendeu todos os exemplares dela. Eu tenho acompanhado, assim, com uma imensa alegria. Pois é. E, assim, a todos os nossos parceiros deste trabalho, né? O Rodrigo, o Tiago, o Oséias, a Tereza, a você que entrou não só como uma das pessoas que colaborou com a produção da obra, mas com o desenvolvimento da ideia dos dramaturgos, que é essa questão que nós
discordamos, que eu acho muito legal, que eu digo que escrever é fácil, você diz que é difícil, mas é pelo fato de você ser mais metódica do que eu. Eu gosto do improviso, eu escrevo de improviso, nem sempre termino. Tenho aí bem umas 100 obras começadas em vários graus de construção. Algumas nunca serão terminadas, porque eu até perdi o interesse pelo tema que eu, há mais de 10 anos, por exemplo, rascunhei, hoje não me interessa mais, né? Mas eu sou assim muito de escrever pelo improviso. Eu posso estar perdendo 2 anos numa obra e aí aparece um assunto que vira urgência, eu coloco na frente e produzo em um mês. E agora, em 2019, por exemplo, eu produzi 2 livros em pouco mais de 3 meses. Isso. Que foi o Torrente, que o Torrente era um projeto de 2016, mas empancou com 20 páginas. E aí, em 2019, eu terminei rapidinho, menos de um mês. E, em seguida, eu fiz o 1988, que é quase que uma autobiografia, que é um romance em primeira pessoa. Que são os seus únicos livros que eu ainda não li. Pois é, eu vou lhe passar os PDFs depois para você ler. Eu quero a sua crítica. E aí, como assim? Eu sou muito espontâneo, eu sou muito de fazer assim, de improviso, não gosto muito de bolar um esquema de como vou escrever. É na tora, eu escrevo na tora ali, está tudo na cabeça, eu vou botando, e na hora que a gente vai escrevendo, vai surgindo elementos novos, personagens novos, a gente muda algumas coisas, às vezes, mudanças drásticas, como eu fiz aqui, de ter projetado uma personagem perfeita, todo bonitinho, bababá, e na hora entrar uma doida e ganhar o papel, e ganhou de uma forma cativante, deu um boom na ideia. Quer dizer, eu adorei essa personagem. Sempre que eu releio, eu fico rindo das marmotas que eu coloquei na personagem. É a personagem Alá César Carneiro, né? A sua versão feminina aí. Pronto. Eu me permiti ser excêntrico, assim como eu me permiti ser ácido ao extremo no livro Os Parasitas. Que até uma curiosidade dos Parasitas é que eu não dei ouvidos a ninguém quando eu publiquei a obra. O jeito que eu fiz, eu joguei lá. O que der, deu. Eu não queria que ninguém me convencesse que eu estava sendo grosso demais em determinados aspectos, que eu estava sendo intransigente em determinado trecho. Não, eu queria com nó e bagaço, né? Eu me permiti isso. Por isso que eu disse que eram minhas 2 obras preferidas. Porque em 63 dias e em Os Parasitas, eu sou aquilo que eu sempre quis ser, dizer aquilo que eu queria dizer, sem medo de mimimi, de ofender, não. Eu disse e dane-se o resto. Foram as 2 únicas obras que eu tive essa liberdade. Porque nas obras espíritas a gente não pode fazer isso. Tem toda uma questão ética, tem toda uma questão doutrinária envolvida. Eu não posso estar chutando balde, não. Nos 63 dias eu me permiti dizer palavrão. Isso, numa obra independente. Não? Uma obra independente. E eu me permiti dizer palavrões terríveis dentro da obra. Fazer xingamento. Diabo 7. Quer dizer, uma obra que me realizou. Digo, agora sim, a obra foi o meu psicólogo, né? Os Parasitas de 63 dias, para mim, tem o poder de um psicólogo, ou de um psicanalista, onde eu vou lá e despejo tudo que eu quero. Isso. E ele não vai me recriminar nem me julgar por isso. Porque elas são tão marcantes para mim. Eu espero que você construa uma obra assim também. Você já fez isso parecido nos fragmentos, né? Você dá a sua lenhada lá que eu vi. Né? Não venha com essa, não. Então você se permitiu dar-lhe aquela lenhada pesada, aquela rasteira, aquelas voadoras no peito. Pá! E isso é que é bom. O escritor tem que se permitir ser genuíno, dizer o que pensa, independentemente do que vai ouvir de críticas. Isso que eu disse agora, recentemente, para os nossos colegas. A ousadia aqui na Epígrafe é isso. Pensar, todo mundo pensa. É um ato de liberdade. Colocar isso no papel e publicar, ou seja, deixar de ser o dono. Submeter a crítica. A crítica pública. Todo mundo vai ler isso aqui em qualquer lugar do mundo, com a internet. Então, quando você publica, não é mais seu, não, é do mundo. E aí a chibata vem lá para cá. Alguns vão achar maravilhoso, né? Vai lhe aplaudir, tal, lindo. Outros vão chegar com a voadora no seu peito. É uma porcaria, eu não gostei disso. E eles têm o direito de pensar assim. E você não tem que ficar chateadinho, desgostoso, magoadinho, dizer que nunca mais vai escrever porque o povo é ingrato, não entende. Não tem nada a ver. Assim como você recebeu a crítica do seu primeiro livro, né? Do primeiro livro. Ao invés de desistir, eu digo, agora sim eu vou fazer. Já que a dica é essa, eu vou fazer. Tentar me enquadrar naquilo que o eleitor espera. E aí fiz uma obra muito boa, que até hoje ela é eleita por quem leu todas
é eleita como sendo uma das melhores, que é o Além da Vida e da Morte, que Isso. eu sou obrigado a concordar, porque não só porque o personagem é conhecido, era meu pai. Então, a minha mensagem para os aprendizes em geral, não apenas os aprendizes que publicaram conosco neste trabalho aqui, você e eu dando uma de mestres deles, foi uma satisfação, foi um prazer enorme viver essa nova experiência, né? Mas quero dizer também para aqueles que almejam escrever, publicar, né, tornar o seu pensamento uma obra e se imortalizar com isso, porque a imortalidade nada mais é do que o legado que se deixa. Que legado é esse? É algo que pode ser consultado daqui a 500 anos, a 1000 anos. Está aqui os direitos autorais garantidos com o ISBN aqui atrás. Ninguém pode copiar isso aqui e dizer que é autor. Não pode, em lugar nenhum do mundo. Nós temos proteção internacional como autor. Este trabalho tem dono, tem um autor intelectual. Quem são os autores? O ISBN garante a cada um de nós aqui a exclusividade desse material durante 72 anos. Ninguém pode... Os únicos dramaturgos. Esse nome é nosso. Os dramaturgos. Esse nome é nosso, está registrado com essa obra. Essa era uma das... um outro livro com o nome dramaturgos, nós vamos processar. Esse era um outro desejo meu, que essa obra chegasse logo, né? Garantir, né? A exclusividade. Esse nome é nosso. Então, eu fico muito contente com a participação no seu canal. Dizer que eu estou ficando agora... eu estou ficando muito espontâneo nessas histórias de participar de live, com a pandemia, né? Eu participei de alguns convites e a gente vai perdendo medo. Agora eu estou mais com medo da câmera. E eu imagine quem diria que eu estaria aqui. Aliás, eu lembrei que isso foi até uma vez uma dica sua. Lembra disso? Sim. E eu jamais cogitei essa possibilidade. Cá estamos. Pois é. Acho que é o castigo bom, né? O castigo. Isso, é o ponto positivo. A gente se supera. A gente se supera com isso. Nossos medos se vão. Quando eu digo hoje, por exemplo, que eu já fui extremamente tímido, tão tímido que eu não tinha coragem de perguntar na hora da aula, quando eu tinha uma dúvida, eu ficava cutucando. Tu entendeu aí? E essa parte de pergunta para o professor, tu é doido, né? Eu pergunto para o professor, não. Aí ele pergunta tu, para pegar uma carona com ele. Ele dizia, não, eu não tenho coragem não. Então lascou, eu vou ficar com a dúvida. E aí eu fiquei nesses dias no Facebook, e por causa dessa minha timidez excessiva, foi que eu aprendi tanto, né? Quando as pessoas me enxergam como uma pessoa muito eclética, que gosta de estudar temas variados, agora estou fazendo psicanálise, por exemplo, negócio fora de tudo que eu já tinha feito. Porque eu sou muito curioso. E de onde vem essa curiosidade? Da minha incapacidade de me relacionar com as pessoas. O medo de fazer a pergunta, o medo do professor ignorar a minha pergunta e fazer deboche. Aí eu ficava lá na minha, morrendo de medo. Mas quando cheguei em casa, eu ia atrás dos livros naquele tempo, que não tinha internet, ia atrás dos livros até achar a resposta. Porque eu não tinha tido na sala de aula, eu ia atrás. E ao ir atrás de uma resposta para uma pergunta, eu encontrava resposta para inúmeras outras perguntas no trajeto da busca pela aquela resposta específica, né? Então, atrás de uma resposta, eu encontrava 2, 3, 10. E aquilo foi me dando o que hoje é essa flexibilidade para escrever, para pensar em temas variados e tal, que é o grande calcanhar de Aquiles de todo escritor, que é o que faz você dizer que é difícil. Porque faltam esses elementos da trama. E outros elementos. Como é que você olha, por exemplo, um acidente de trânsito e tira um tema para escrever um livro de 300 páginas? Exatamente. Entendeu? Olha, essas nossas características, essas nossas afinidades, né? Também fui uma aluna extremamente tímida, aliás, acho que até mais do que você, porque acho que poucas pessoas escutaram a minha voz na sala de aula. Era do tipo também que perguntava ao colega se havia entendido, o coração disparava só de pensar na possibilidade de perguntar. Era a aluna que se escondia na biblioteca na hora do recreio. Era a aluna que só tinha uma amiguinha na sala de aula e quando ela faltava eu ficava desesperada. O que eu vou fazer? No recreio eu vou correr para a biblioteca. E eu acho que essa coisa também de buscar tudo nos livros, né, para me dar mais segurança e para aprender e para encontrar nos livros a companhia, é que me fez assim. E encontrar você a essa altura da vida foi uma providência muito incrível, viu? Porque foi graças a esse encontro com você, de encontrar um escritor, né, que até então eu tinha até vergonha e receio de falar para as pessoas. É muita ousadia querer ser escritora, né, publicar um livro, ser romancista. E para você eu pude falar sobre tudo isso e isso ser um assunto natural.
e bom, e ter com quem conversar, perguntar, e, enfim. E foi essa nossa afinidade e as nossas diferenças em alguns pontos que nos fez produzir esse trabalho junto com os nossos colegas, cada um com a sua característica, e os nossos amigos que nos acompanham aqui no canal vão conhecer cada um, né, dos nossos amigos dramaturgos. Vamos receber no próximo sábado a nossa querida poetisa Tereza Carneiro. E é isso. Esse papo, César, foi muito edificante para todas as pessoas que já nos acompanham e para aquelas que também querem publicar um livro. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Você falou que é uma obra escrita, fica aí, né? É um legado. Esse vídeo também é um legado que vai ficar aí. E digo mais que acabei de lembrar, vendo aqui a tua biografia. Este mês é o mês do seu aniversário. Receba essa nossa conversa também como um presente de aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos dramaturgos. Nos veremos em breve aqui, sim, neste sim. mesmo canal. E aí Grande eu abraço digo... a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu digo a você agora, encerrando, o que eu sempre digo aos nossos convidados especiais. Muito obrigada por sua existência. Beijos e até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Até mais, pessoal.